Santo Amaro! Semana passada eu falei da Associação Atlética Santo Amaro. E vocês imaginam e vocês sabem, quem mora em Santo Amaro sabe que ainda existe um trabalho profissional que em canto nenhum tem, só aqui em Santo Amaro, que é realizado no campo do 11. E hoje eu vou falar com quem comanda, o professor Marconi Gadelha. Professor Marconi, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? Eu que agradeço. Que é isso. O nosso Instagram é o Fala Santo Amaro, tá certo? Não. Professor, a gente quer saber um pouquinho da sua história, onde foi que o senhor começou a jogar futebol, a fundação do União. Será que o senhor poderia falar um pouquinho para os nossos telespectadores? Com certeza. A gente começou, na verdade, o União, lá numa praça chamada na Cruz Cabugá, na frente da Compesa. A gente juntou um grupo de amigos e aí eu tive a ideia de comprar um padrão, mas só que na época a gente não tinha dinheiro para comprar o padrão, mas aí eu ganhei uma chuteira do meu padrinho e troquei a chuteira num jogo de camisas, que na verdade era da cor do esporte, vermelho e preto. E aí a gente teve uma ideia de reunir na casa da minha mãe, né, e minha avó estava presente e disse, não, já que é um grupo de amigos, por que não bota o nome do União? Valeu. Aí... Valeu, pode deixar. Aí, não, minha avó deu essa ideia de botar o nome do União, porque era um grupo de amigos da rua e tal, e aí a gente botou o nome do União. Depois as condições foram melhorando, a gente comprou um padrão azul e branco, e hoje a gente está aí desde 1987, que a gente vem com esse projeto União, ajudando as crianças da comunidade, de outras comunidades vizinhas também aqui adjacentes. A gente tem menino da Campanha do Barreto, tem menino do Arruda, tem menino de Paulista, fazendo parte do projeto do União, que isso é importante. A gente ficou feliz porque agora há pouco a gente também conseguiu, no final do ano, ganhar um certificado do time de Várzea, que mais revelou jogador na Várzea, né? A gente tem vários jogadores que saíram no projeto do União e hoje está ganhando futebol profissional, vivendo o futebol. Isso é muito importante para a gente, porque passou aqui comigo, passou no campo do 11, quando era o terrão, quando era a barra caindo, quando era, né, o muro caindo, e os meninos começaram aqui comigo. E a gente tem vários jogadores que nem Lucas André, Edson Lucas, que está no Retrô, Lucas André no Esporte, e vários outros também, Júlio Rodrigues, que estava no Náutico, agora está no Paraná, que está no Maringá, lá no Paraná, e vários outros que a gente tem aqui como exemplo, tem alguns meninos da gente também para viajar, estava fazendo trabalho para viajar. Então assim, esse projeto do União na comunidade de Santo Amaro, ele é muito importante, por quê? Porque a gente só não trabalha futebol, a gente trabalha muito o lado social do menino. A gente tem uns problemas que quando vem menino de alguns cantos treinar com a gente, fala, poxa, aqui é diferente, por quê? Porque tem uma norma, tem uma regra para eles cumprir. E muitas vezes o menino está em outros projetos e não cumpre aquela norma, não tem um costume, os treinadores, os professores não impõem aquilo ali. E quando ele chega para cá para a gente, ele tem, não, mas lá não faço isso não, mas aqui vai ter que fazer. Em primeiro lugar está a escola, né, que a gente cobra muito o estudo, porque se não estudar não vai ser ninguém na vida. Então eu tive presente na família pessoas que poderiam estar muito bem, mas não tinham estudo, por isso que não estão bem. E eu sempre digo a ele, minha gente, se a gente não estudar, a gente não vamos chegar em canto nenhum. Então hoje esse projeto do União, ele tem essa desenvoltura, tem essa visibilidade, né, de levar menino para clube, levar menino para ser profissional, né, mas a gente também trabalha muito em cima da educação, porque o primeiro objetivo do União aqui é formar o homem e depois sim o craque. Mas se não formar o homem não vai adiantar, porque a gente mora na comunidade carente que nem Santo Amaro, né, e a gente vê que tem vários problemas, e se a gente não formar, não botar a cabeça dele como é que é a situação da vida, como é a realidade do futebol, da própria vida deles no decorrer da comunidade e da adolescência, para depois ele crescer e virar um homem, a gente não está falando não, porque o futebol é uma coisa que todo mundo quer. A gente, se faz uma peneira aqui, a gente tem 500 meninos, mas nem todos aqui ele vai se tornar um jogador profissional, mas pelo menos o cidadão a gente vai fazer, a gente vai formar ele se tornar um cidadão. Então esse projeto do União, ele veio, né, crescendo a cada dia para isso, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho social e que junto com a comunidade a gente possa crescer como eles vêm crescendo, né? Então acho que é muito importante, a gente tem certificado também o maior campeão da Várzea, sub-15, sub-17, a prefeitura nos deu aí como o maior campeão da Várzea, a gente foi o maior campeão da Copa dos Campeões, fez 10 anos agora em 2023, que a gente foi o campeão. Então, da Copa dos Campeões... 10 anos. 10 anos da... Copa dos Campeões? Copa dos Campeões do Recife, do Recife, né, que é promovido pela prefeitura. E aí a gente foi o primeiro campeão dessa Copa dos Campeões. E aí de lá pra cá a gente vem mantendo, né, graças a Deus a gente vai mantendo essa escrita aí, sempre tá chegando, sempre... Mas o objetivo da gente hoje não é nem ganhar título, porque a gente, se você vai ver que a gente tem 58 troféus. Mas o objetivo não é ganhar o troféu, não é ganhar o título, e sim formar o cidadão e depois formar o jogador, que isso é o que é mais importante para a gente, mais gratificante. Então, glória a Deus, está dando certo, a gente está conseguindo fazer isso, manter essa escrita que é difícil, né, na nossa comunidade,
Mas aos poucos a gente está conseguindo manter essa escrita, né? Formar um cidadão e depois o craque de futebol. Muito bem, professor, e essa história de União, ele já está na Federação Pernambucana, ainda é considerado um time suburbano, tem condições de entrar na federação? Eu vi um zum na época que o União ia galgar, ia dar esse passo. O senhor poderia explicar assim, se essa história foi verdadeira ou foi mais um mito da nossa comunidade? Não, na verdade, o União, como tem esse tempo todinho, né, de fundação, a gente se filiou, né, à Federação Pernambucana de Futebol do Estado de Pernambuco. Jogamos de algumas competições promovidas pela Federação Pernambucana, mas aí o futebol foi aumentando a parte financeira, foi ficando caro, os custos foi muito alto e a gente não conseguiu manter. Então hoje a gente não joga Campeonato Pernambucano pela União, porque o custo é muito alto, não tem condições de os meninos pagar inscrição, fazer exame cardiológico, manter taxa de arbitragem, porque tem que ter taxa de arbitragem, manutenção de campo, porque o nosso campo, a demissão é menor e a federação não permite. Então, com esse custo que começou a ter, a gente não teve condições de manter, porque a União na época era eu só, então ficou muito alto para mim o custo, e aí eu não consegui manter ele nas competições pernambucanas e nem se filiar, manter a filiação, porque tem um custo, tem uma taxa para ficar mantendo. E aí, quando a gente quer jogar o Pernambucano, hoje a gente joga representando Santa Fé, que é um clube novo no estado, que representa o município de Igaraçu, onde eu sou treinador também do Sub-17 e sou auxiliar do profissional, e estou no Sub-20 também, que vamos estrear agora no dia 13 agora, nós vamos estrear. Então assim, hoje a gente representa o Santa Fé, porque é um time que é um time profissional e que a gente não tem esses custos, porque o clube ele já tem essa taxa promovida pela federação. E o time da Vaza hoje ele não tem condições, nenhum tem condições, porque é muito alto o custo. E aí a gente se agregou lá com o Santa Fé, e quando o Santa Fé precisa de representar o Sub-17 e Sub-15, aí o projeto da União está inserido no Santa Fé, a gente vai e leva os meninos e representa o Santa Fé. A não ser isso, os campeonatos de Vaza, aí sim, a gente vai pelo nome da União. Mas pelo Pernambucano, a gente só tem condições disso se for representando algum clube. E hoje a gente representa o Santa Fé. Muito bem, então quem tem a oportunidade no União, quem vem para o União, faz sua inscrição, treina, tem a disciplina em primeiro lugar, pode ser reconhecido por um clube profissional chamado Santa Fé de Igaraçu. Mas o trabalho do senhor já passou por outros clubes também, muito profissional, o Olindense, se não me falha a memória. O senhor poderia falar um pouquinho dos clubes que o senhor já passou, já teve contato, já fez grandes trabalhos? Eu tive uma passagem lá no Guarani. Da Paraíba, né, porque é Esporte Guarani da Paraíba. Agora eu tenho ido por uma proposta do CSA, mas não teve condições de, por questão financeira, preferi ficar aqui por causa do projeto, por causa do Santa Fé. E também passei aqui no América, passei aqui também no Santa Cruz. Eu tive uma época lá que eu fui auxiliar do meu amigo Helder Câmara. Então assim, a gente teve uma experiência boa, né, como na época eu ainda era amador, graças a Deus sou treinador formado, mas na época eu era amador e comecei a ganhar experiência dentro desses clubes, né? Trabalhei também no Ibis, que foi um time que abriu as portas para mim lá em 96, foi o primeiro clube que abriu as portas para mim através do nosso amigo Gonçalves, que me deu a oportunidade de ser auxiliar dele, e daí eu comecei a agregar, né? agregando, estudando, e graças a Deus estou concluindo também, né? E estou tendo a oportunidade de trabalhar no clube profissional, que é o que eu mais quero. Eu trabalhando lá, a possibilidade dos meninos chegar lá e se tornar jogador é bem maior, porque assim, como eu estou lá, eu sou treinador deles e também sou treinador do Santa Fé e eu agora observo do técnico. Segue para o próximo episódio. Então assim, pelos meus cálculos, são 37 anos de dedicação.